tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias aqui com vocês, mais uma vez e dessa vez para a gente falar de um dos assuntos que, olha, costuma aparecer bastante aí nas provas de vestibular. A gente vai tratar sobre neoliberalismo. E o título da aula de hoje é O que é neoliberalismo, tá? E essa aula, para ficar bem didático, bem facinho da gente entender, eu dividi em 4 partes. Primeira parte, a gente vai tentar responder essa pergunta aqui, ó. Afinal de contas, o que é neoliberalismo? Na segunda parte, eu vou falar da escola austríaca de economia, que tem como grandes pensadores von Mises e Hayek. Na terceira parte da aula de hoje, vou tratar das contribuições intelectuais dos teóricos da Escola de Chicago, como, por exemplo, Friedman e Stigler. E para fechar com chave de ouro, para você sair dessa aula de hoje entendendo tudo de neoliberalismo, eu vou te falar das 10 regras, 10 ao todo, tá? As 10 regras do consenso de Washington. E aí a gente fecha esse conteúdo, beleza? Então te prepara logo aí, pega o teu caderno, pega a caneta, pega lápis, pega marca-texto, para você anotar e destacar as dicas valiosas que eu vou te dar nessa nossa videoaula de hoje. Combinado? Vamos começar então a videoaula tratando de responder essa primeira pergunta. Afinal de contas, prof, o que é neoliberalismo? Aí eu vou te dizer. Neoliberalismo é uma doutrina econômica e política que surgiu no século XX, então é recente. Inclusive, o prefixo neo no comecinho da palavra, ele indica o quê? Algo que é novo. O neoliberalismo é o novo liberalismo. Já existia lá no século XVII, no século XVIII, o liberalismo. O neoliberalismo só atualizou, só deu uma repaginada nas características do liberalismo antigo. Por isso que o nome é o quê? Neoliberalismo. Ok? É uma doutrina econômica e política que surgiu no século XX, não faz muito tempo, com base em teorias formuladas por teóricos como o economista ucraniano Ludwig von Mises e também o economista austríaco Friedrich Hayek. São os dois primeiros grandes teóricos do neoliberalismo, da vertente neoliberal na economia e na política. A teoria neoliberal propõe uma nova leitura, por isso que é neo, da parte econômica do liberalismo clássico, lá de John Locke e Adam Smith, tendo como base uma visão econômica que pretende principalmente diminuir ao máximo a participação do Estado nas questões econômicas. Toda vez que você, meu jovem, minha jovem, se lembrar da palavra neoliberalismo, você precisa associá-la a isso: diminuição ou redução do papel do Estado na economia. É o principal ponto ali dos teóricos neoliberais. Beleza? Vamos seguir. Os teóricos neoliberais defendem a privatização de serviços públicos. Copia no caderno. O que eles defendem? Privatização, redução de cobrança de impostos também. Privatização de serviço público, redução da carga tributária, da cobrança de impostos. Duas personalidades, duas figuras políticas de países desenvolvidos foram essenciais para a expansão do neoliberalismo. Eu estou falando de quem? Do ex-presidente norte-americano Ronald Reagan e da primeira-ministra da Grã-Bretanha, a Margaret Thatcher, também conhecida como a Dama de Ferro, que ali por volta dos anos 70 implantaram pressupostos, ideias neoliberais nos seus mandatos de governo, mandatos políticos. Um órgão importante, além desses dois atores aí da política, o Reagan e a Thatcher, um órgão importante nesse processo foi o Fundo Monetário Internacional, que a gente chama simplesmente de FMI, tá? Levando o neoliberalismo ao nível de hegemonia. O que é uma hegemonia? É de consolidação, é daquele que é hegemônico, que é o único, que é soberano, né? Em escala global, com as suas pressões econômicas, principalmente aqui a partir dos anos 90. Então a gente considera que o final do século XX
É um momento de formação, afirmação e consolidação política e econômica do neoliberalismo no mundo todo, no mundo globalizado. Beleza? Vamos seguir então com a aula para o tópico 2. Vamos entender a contribuição intelectual que vem lá da escola austríaca. A escola austríaca de economia, muito famosa entre os neoliberais, é formada principalmente pelos dois pensadores que a gente citou no começo da aula, o Ludwig von Mises e o Friedrich Hayek. São representantes da escola austríaca de economia. Eles criaram uma nova teoria, inspirada no liberalismo lá do século XVII e XVIII, tá? Com propostas de redução do papel do Estado na economia. Você vai ouvir eu falando sobre isso algumas vezes na aula de hoje, tá? Umas 3 vezes, mais ou menos, para você se lembrar. Neoliberalismo está diretamente ligado à redução do papel do Estado na economia. É um dos objetivos principais ali dos neoliberais. E também da participação da iniciativa privada nas relações econômicas. Então a ideia era a seguinte: diminui a influência do Estado, aumenta a influência do mercado, sobretudo da iniciativa privada, no caso, ok? O Estado neoliberal intervém muito pouco, ele não participa tanto assim da economia, tendo sua participação apenas para a promoção de flexibilizações legais, incluindo as privatizações, que são, obviamente, comandadas pelo Estado. Tá? São feitas pelo Estado. Então, quando o Estado intervém, ele intervém no sentido de flexibilizar legalmente, inclusive ali revendo determinadas leis trabalhistas também, tá? Para poder facilitar a implantação dos ideais neoliberais na economia. O papel do Estado é basicamente esse, é um papel muito reduzido perante o modelo de Estado que vinha acontecendo antes, né? Que tinha como base o estado de bem-estar social. A gente vai falar sobre isso, inclusive, nas próximas aulas, a diferença entre o Estado neoliberal e o estado de bem-estar social. Mas calma que isso não é assunto para agora. Depois, nas próximas aulas, a gente faz essa comparação. Combinado? Vamos seguir aqui com a aula. Além da escola austríaca de economia, outra corrente do pensamento neoliberal que muito se destacou é a chamada Escola de Chicago. Chicago, Estados Unidos. Representada pelos teóricos Milton Friedman e George Stigler. São os dois principais pensadores da Escola de Chicago, da escola monetária. Né? A Escola de Chicago é uma instituição liberal de economia estadunidense, norte-americana, que também entrou para a história do neoliberalismo, com as teorias desses dois economistas que eu te falei, o Friedman e o Stigler. Para os neoliberais, atenção, para os neoliberais, os serviços básicos devem ser mantidos, mudando apenas sua forma de gestão, desconcentrando-os das mãos do Estado e concentrando-os nas mãos da iniciativa privada. É basicamente o que, jovem? A mesma coisa que eu estou te falando da aula todinha. Reduzir o papel do Estado, que é, ele está falando aqui, desconcentrar, né? Reduzir a participação do Estado e ampliar a participação da iniciativa privada, das empresas. Vamos pensar no seguinte, um exemplo. Setor educacional. O que o neoliberal defende? Ele defende a diminuição do papel do Estado na educação, no setor educacional, e a ampliação das escolas particulares, ou das faculdades particulares, por exemplo. Então você diminui a influência do Estado e aumenta espaço para as empresas, para a iniciativa privada, tomar de conta daquela parcela do mercado. É um exemplo que a gente pode perceber, né, no nosso dia a dia. Adiante. Princípios da Escola de Chicago. Vamos ver aí o que eles defendem, o que eles colocam ali como princípio, como valores das suas teorias. Olha só. Liberdade econômica, com a mínima participação do Estado. De novo, hein? Redução do papel do Estado na economia. Reduzir o papel do Estado àquilo que é basicamente o fundamental. Só aquilo que é estritamente necessário. Enquanto os outros setores do mercado ficam a cargo ali da iniciativa privada. Democracia política. Defendem que politicamente, para o neoliberalismo se consolidar, é necessário que haja o regime democrático.
as chamadas democracias neoliberais, beleza? Valorização da competição ou concorrência econômica. Acredita-se que a lei da oferta e da procura, a livre iniciativa, as regras do mercado é que devem conduzir a economia. Política fiscal baseada na redução de impostos. Um dos papéis do Estado para o neoliberal é exatamente esse, de reduzir a carga tributária, de aliviar a cobrança de impostos, exatamente porque o Estado terá um papel reduzido nas questões econômicas. Então não faz sentido ter uma alta carga tributária, uma alta taxa de impostos. Portanto, reduz a arrecadação, né? Economia de mercado, ao contrário da economia de Estado, economia planificada, como fonte para a prosperidade do país e das pessoas. O que é economia de mercado, primeiramente? É deixar o mercado ser conduzido pelas próprias leis do mercado, sem a interferência de quem? Do Estado, ok? Então, o próprio mercado, as próprias relações econômicas, elas se autorregulam, né? A autorregulação do mercado quer dizer isso. E aí, para a gente poder entender de verdade, de fato, o que representa o neoliberalismo, além dessas teorias aí da escola de Chicago, da escola austríaca e da influência política, né, a partir dos anos 70 e tudo mais, a gente precisa entender essas 10 regras. Essas 10 regras do consenso de Washington são o fundamento do neoliberalismo. Se você conseguir entender isso aqui, você praticamente acerta qualquer questão de vestibular que caia sobre esse assunto, tá? São 10 regras. Eu sei que é muito, mas eu vou devagar para a gente ir entendendo cada uma delas. Fechado? Então vamos lá. Primeira regra das 10 regras do consenso de Washington, que delimitaram as características do neoliberalismo. Primeiro, disciplina fiscal. Aproveita e anota. Bota lá, 10 regras do neoliberalismo, consenso de Washington. Primeira regra, disciplina fiscal. O que isso significa? Significa que é preciso estabelecer um teto de gastos públicos. O que é um teto? É até onde você pode ir. É um teto, beleza? Então é preciso para o neoliberalismo que a política, o Estado, estabeleça um teto, o máximo possível de investimento no setor público, de gastos públicos. O que na prática reduz ou limita os gastos com serviço básico. Porque agora existe um limite. Vai até esse limite, não pode passar dele, é o teto de gasto público. O neoliberalismo chama isso de disciplina fiscal, beleza? Então se pode gastar até quando o teto determina. A partir daí não se pode mais gastar. Na prática, muitas vezes, o que isso representa? Uma diminuição de investimento em educação pública, saúde pública, segurança pública, exatamente para não furar o teto. Então, quando tu olhar o jornal aí, né, na televisão, dizer, o governo está perto de furar o teto de gastos, aí você já sabe o que é. Furar o teto de gasto é gastar além do que o orçamento prevê. E para o neoliberalismo isso é errado, porque foge da ideia de disciplina fiscal. A disciplina fiscal é exatamente respeitar o orçamento e o teto de gasto público, beleza? Primeira regra. Segunda regra, redução dos gastos. Uma coisa leva a outra, entendeu? Estabelece uma disciplina fiscal que tem a ver com o quê? Com a redução dos gastos públicos. Deve-se contar, segundo o neoliberalismo, com a disciplina fiscal e com outras medidas. Para reduzir gasto público, uma das medidas, por exemplo, é privatizar. Tem muitas empresas que são controladas pelo Estado e quando você privatiza as empresas, você deixa de ter um orçamento público para poder gerir aquelas empresas. Então você reduz o gasto público. Segundo elemento, ou regra, melhor dizendo, do neoliberalismo. Terceira regra, reforma tributária. Tributo tem a ver com imposto, tá? Carga tributária, arrecadação tributária são impostos. Na reforma tributária, a ideia é reformular o modo de se cobrar os impostos. Em geral, o que o consenso de Washington, que é esse documento que a gente está lendo aqui, defende é a menor taxação de impostos possível. Ou seja, para o neoliberal, ele quer reduzir ao máximo o número de impostos e também o valor dos impostos. Ele quer ter uma carga tributária mínima, beleza? Porque existe a redução de gasto público, privatização, então não faz sentido que a arrecadação seja alta.
É uma coisa levando a outra. Quarto, juros de mercado. A ideia do neoliberalismo é o quê? Controlar os juros para que a inflação não cresça. Então, a política, a prática econômica neoliberal garante que o controle da inflação tem a ver primeiramente com o controle dos juros, certo? Quinto, câmbio de mercado. O que é câmbio? É troca. Câmbio de mercado significa operar trocas de mercado no mundo, realizando importações e exportações de produto. O Brasil, por exemplo, o Brasil importa alguns produtos e exporta outros. Um dos grandes produtos de exportação e exportação do Brasil hoje é a soja, que é muito produzida aí na região sul do Maranhão, do nosso estado, né? E que é exportada ali, principalmente via Porto do Itaqui, certo? Isso pode ser, em alguns casos, ruim para a economia local e para os pequenos e médios empresários. Dependendo daquilo que você está importando, você pode levar à falência muitas empresas nacionais, tá? Dependendo do tipo de produto que entra no mercado nacional. Então é preciso ter cuidado nessa questão do câmbio de mercado, nessa questão relacionada à exportação e importação. Sexto, abertura comercial, também chamada de livre mercado. Abertura comercial é o livre mercado. Liberar o comércio com outros países, não colocando entraves ideológicos ou políticos que dificultem as relações comerciais exteriores. Então, por exemplo, hoje em dia o principal parceiro comercial do Brasil é a China. E você sabe que, ideologicamente falando, existe uma diferença entre o Brasil e a China, politicamente também. Mas isso não pode ser um entrave, um bloqueio para que os dois países mantenham relações comerciais. Segundo a cartilha do neoliberalismo, a abertura comercial é um dos principais fundamentos, é uma das principais regras da política econômica neoliberal. Então você não pode deixar de comprar ou deixar de vender para alguém por conta de diferenças ideológicas ou políticas. Você tem que prezar pelo livre mercado, pela abertura comercial. Investimento estrangeiro direto. Abrir filiais de empresas estrangeiras nos países em desenvolvimento. O tanto de McDonald's que tem no Brasil, por exemplo, né? Ou de empresas multinacionais que vêm para cá e montam filiais. Então é isso que acontece também nesse investimento estrangeiro direto. As multinacionais, que são dos países desenvolvidos, acabam ganhando fatias muito consideráveis do mercado local, do mercado nacional. Privatização de empresas. A gente até já falou sobre isso ainda há pouco, né? Mas é outra regra também. Privatizar todos os serviços que forem possíveis de privatização, ou seja, entregá-los à gestão das empresas, da iniciativa privada, reduzindo, portanto, a influência e a participação do Estado na economia. Faltam dois para a gente poder fechar. Vamos lá. Desregulamentação. Flexibilização de leis econômicas e trabalhistas. É o nona regra. Flexibilização de leis que regulamentam a economia, o que significa, novamente, a diminuição da participação do Estado nas relações econômicas. E também a flexibilização de leis trabalhistas, o que significa menos direitos para os trabalhadores. E a 10ª e última regra, para a gente poder fechar a aula de hoje, do Consenso de Washington, é o direito à propriedade intelectual, é a 10ª regra. Garantir aos autores de uma obra intelectual, científica, filosófica ou artística o direito de receber pela reprodução daquela obra. Seria a 10ª regra, o direito à propriedade intelectual. E com isso, jovens, a gente fecha as 10 regras do Consenso de Washington, que delineia, que fundamenta, que nos explicita os caminhos do neoliberalismo, tanto politicamente quanto economicamente. Na aula de hoje, a gente entendeu primeiro o que é o neoliberalismo, segundo, as escolas intelectuais e econômicas que fundamentaram a proposta neoliberal, terceiro, os atores políticos que possibilitaram a implantação do neoliberalismo e, para fechar, as 10 regras do Consenso de Washington. Espero que tenha sido proveitosa a aula de hoje para vocês. Eu me despeço por aqui e já deixo combinado, faço o convite, na verdade, né, para que você também esteja acompanhando as próximas aulas. Um abraço a todos. Tchau, tchau.